nesse outro lado da BR-101, que já tem uma característica diferenciada. A única que atravessa ali do lado ao lado é a Manuel Miguel, é a melhor que tem, né? A Manuel Miguel que tem. É a da delegacia, né? É a cadeia pública. Jaime Miguel de Souza, Miguel tem. É uma das ruas mais estreitas que tem. Característica. Mas é a única que atravessa. É a única que atravessa. Mas no sistema viário pode se definir, por exemplo, naquela região que ela criou lá, tem uma via. No meio. Mais larga, Tem uma via específica. o que a gente precisa fazer nessas regiões que ainda não estão ocupadas, é lógico. Está fazendo esses projetos. Fazer o sistema viário e também alguma coisa a gente vai ter que desapropriar, senão não vai conseguir fazer anel viário, não vai conseguir fazer nada. Eu acho que A gente deixa previsto, né? Porque o cara vai lotear, já vai ganhar na frente. a gente não pode também sonhar muito alto, mas também não pode se retrair muito. Não. As coisas Tem que definir. Senão nada dá certo, né? O sistema viário tem que definir já. Senão não consegue fazer isso. Pelo Quando tiver uma menos. reformulação do sistema viário, a hora que crescer lá vai ter problema, porque não tem hoje no centro. Aí tu transfere mais adiante. Sim, fazer algumas futuro, áreas. e assim vai. Algumas aí que já tem que ser bem definido. Ó, aí além da zona comercial 3, nós teríamos zonas especiais e as zonas especiais de interesse social, que daí assim, nas zonas especiais entraria a zona de preservação ambiental, que são áreas com altas declividades, que a gente já tem algumas áreazinhas ali voltadas à preservação ambiental. Na área em que ainda não está ocupada, porque a gente tem essa área consolidada aqui, principalmente da região central, oficinas, margem esquerda, margem direita, na qual não tem como a gente ter essa área de preservação permanente, tem que ser a área de preservação permanente que já está instituída hoje, né? Não adianta a gente querer tirar as beiras-rios e colocar, mas as áreas que ainda não estão consolidadas, seria interessante se a gente preservasse a área, se a gente fizesse uma área de preservação ambiental, considerando o que diz o Código Florestal, né? Que daí seriam áreas de 100 metros para cada lado. Depois disso, uma via, para delimitar o que é. Depois disso, uma via. Depois disso, uma via. Porque daí a gente teria delimitado assim, o que é área de preservação. Não vai dar para fazer. Eu acho que não tem nenhum lugar que tenha Não vai dar pra fazer uma mais. via já. Tem a Guarda, margem direita, e o Rio do Pouso, que vai. E aí tem a GeoMedeiros, que ainda pertence a nós, e ainda vai ser pavimentado. E o resto está para fazer. Então, já é estradinho, né? Já é natural, já vai seguindo. pode fazer depois da via. Colonização. Quando o rio faz Fazer os 100 metros depois da via. a estrada está aí junto, né? Infelizmente, não ser assim, né? Não tem como. Nós vamos ter que preservar, mas preservar as estradas também. Corre do lado do rio. Tá. Aí tem as zonas de interesse público, que daí engloba as áreas das termas, dos sítios arqueológicos, do antigo aeroporto, da Unisul e do terminal rodoviário. Isso a gente está mantendo. E daí a gente tem 3 tipos de zonas de interesse social. A zona de interesse social 1, que engloba ocupações subnormais para promoção de urbanização e/ou regularização fundiária. E daí são aquelas ocupações subnormais, o Beco do Quilinho, da Valdete, a Área Verde da Passagem. E elas têm características mais de favelas, e que elas precisam de parâmetros específicos. De aulas comércio. Gira muito o comércio ali. Nós teríamos as zonas de interesse social 2, que seriam áreas com loteamentos irregulares ou clandestinos, em que o poder público necessite promover a regularização jurídica do parcelamento, complementação de infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, bem como recuperação ambiental. E daí entra o Morro do Becker, do Bem Bom, a Guarda na margem esquerda, Divinéia, Sertão da Jararaca, o Sombrio, o Taitu, o Bom Jesus, o Taione, Itagaribaldi, Morrinhos e a Serra Pelada. E a zona de interesse social 3, que seriam áreas passíveis de parcelamento para habitação de interesse social, mediante apresentação de projetos específicos, podendo as mesmas estarem localizadas nas R2 ou nas R3. Porque agora não tem como a gente localizar quais são essas
infelizmente. Talvez, né, a gente pode ver aqui se tem, mas no momento da apresentação, né, até quando a gente fala das Posso fazer uma propostas, pergunta? etc., não tinha. Em zona, agora já é uma parte que não está bem definida, zona rural. Zona rural que é próxima das zonas definidas ali como área urbana e zona residencial. Não vai ter mais zona rural, na verdade, o plano, né? Está considerando todo. Não, mas tem área ali que eu não vi ali, tipo o Rio do Poço ali que estava mais próximo do Rio do Poço, não estava demarcado. Na verdade, Tem que assim, estar definido, né? Sabe por quê que eu estou perguntando? É porque tem muitas áreas dessas que já estão sendo loteadas. Aí não se tem definição, daqui a pouco ela vira área urbana também, porque já tem uma aglomeração de... Isso eu já vi alguns. Deixa eu dar uma dentro disso aí. O que acontece dentro do Código Tributário do município, a questão dos lançamentos, tem a questão das zonas de expansão urbana. Eu estou mesmo com a situação, agora com a situação lá que eu estou lançando 2 áreas em Congonhas, que é fora da área urbana. Congonhas. Só que por uma questão de necessidade de uma situação de inventário, e o registro de imóveis hoje ele não faz o registro de nenhuma escritura pública sem um cadastro da área, ou rural ou urbano é obrigado, ele não faz mais nenhum registro sem esse cadastro. Tá? E era uma área de 704 metros de uma situação e 480 metros quadrados em outra, não tem como fazer isso como rural. Que a área mínima rural é 2 hectares, mínimo, que o registro que o INCRA cadastra. Então, obrigatoriamente, ele entrou na situação de lançamento de zona de expansão urbana, desde que ele cumpra o que tem uma Código Tributário, a questão dos equipamentos públicos necessários para poder identificar esse lançamento. O nosso código ele determina lá no artigo 168, o CTN, ele diz que tu tem que ter no mínimo duas situações de trabalho mantido pelo poder público para poder fazer esse lançamento. E eu fui lá no local, eu identifiquei 5 lá em Congonhas, que é uma região que, nessa questão do plano eleitoral também, inventou modificação da área de zona perímetro urbano do município, pelo que eu vi lá, não teria que entrar. Já tem que entrar, claro. Não teria que entrar, nós tributários. E a questão é o seguinte, o que eu estou querendo dizer, que tipo de definição se faz para aquilo de lá, porque eu acho que já tem que deixar definido, porque eles não se cumprem regra nenhuma. na verdade, Teria que ser zona de expansão urbana, né? na Aí verdade, faz esses núcleos da guarda mais esquerda. Não, mas a minha única preocupação, eu acho que o Vale entendeu, é justamente porque não entra nenhum desses aspectos para ser cobrado alguma coisa. Apesar de ser expansão urbana ou rural. dentro do perímetro urbano, a gente expandiu o perímetro urbano para algumas áreas. O que acontece? Além disso, nós temos várias áreas picadinhas, que nem o perímetro urbano agora ele chega até a Barço, mas não dá para a gente estender o perímetro urbano até o Rio do Pouso. Mas o que a gente vai fazer dentro dessas comunidades? A gente vai reconhecer elas dentro do plano diretor como núcleos de urbanização específica, traçar o perímetro urbano delas. Por exemplo, no caso da Congonhas, tem até um zoneamento que a gente já está estabelecendo para Congonhas, porque na verdade a Congonhas é um núcleo urbano no meio da área rural. Então, assim, esses pequenos núcleos urbanos a gente vai estabelecer. Aí a gente tem a seguinte dificuldade: a gente não tem base cartográfica para isso. A gente está fazendo uso da ferramenta chamada Google Earth para Todo mundo usa. Antigamente não tinha nada, né? Então, assim, facilita, né? Porque você tá. Só que assim, o que acontece? A gente vai lá, tá delimitando o perímetro. Tem algumas dessas áreas que elas estão crescendo. Então, Já assim, cresceram, né? Com relação ao aí a gente está aumentando, certo? Um pouco mais. E daí, assim, essas áreas pequenas que estão fora do perímetro urbano, que são parceladas e parceláveis e etc., elas vão ter essa característica de núcleos de urbanização específica. Porque lá O resto eles entram terreno e fazem loteamento, né? Tem até Então, plaquinha lá. daí né? você pode fazer. Não, daí assim, você vai lá, você cria esse núcleo. E alguns núcleos você pode. Você quer fazer parcelamento? Você pode. Nós loteamentos nessas áreas, na sua grande maioria são regulares, são clandestinos, a grande maioria. E quando os efetiva como normal da localização pede, obrigatoriamente é forçado a lançar pela área de expansão urbana. Aí tem que lançar. Porque ele tem uma aprovação, ele foi lá e retirou a área do núcleo, que normalmente é uma área identificada ali, ele está baixa, ele cancela, ele passa a não ter mais tributo rural, passa a ter o loteamento aprovado pelo município